começando e, como sempre, um programa que traz muito conteúdo para você de saúde, beleza, redes sociais. E hoje nós estamos recebendo aqui a Tamires Miranda, ela que é analista de redes sociais. E falar de redes sociais nesse momento que nós estamos vivendo, que deu um boom, né? Tá todo mundo querendo aprender um pouco mais sobre redes sociais. Ela veio contar um pouquinho da sua trajetória e contar um pouquinho pra gente de como lidar com as redes sociais. Muito obrigada, Tamires, por você ter vindo aqui no programa Maravilha de Mulher. Eu agradeço você, essa equipe foram bem atenciosos comigo. Obrigada. Tamires, me conte um pouco, como é que foi essa decisão de você começar a trabalhar com redes sociais? Então, na verdade, eu sou engenheira civil de formação, né? A escolha da faculdade foi uma coisa bem complicada para mim, até por questão de idade. A gente sai do ensino médio meio sem saber como que vai ser a nossa vida, se essa profissão vai ser pro resto da vida. Então, foi uma escolha assim que não foi muito assertiva para mim. Então, ali no terceiro ano de faculdade... Você escolheu a faculdade logo cedo, com 18, 19 anos? Isso, com 18 anos eu entrei na faculdade. Eu ainda fiquei um período parada depois do final do ensino médio, mas logo assim, em seguida, já entrei na faculdade. E aí lá pro terceiro ano da faculdade, mais ou menos, eu comecei a trabalhar e me inteirar, né, no mercado de trabalho. E comecei a ver que aquilo não era pra mim, sabe? E devido a um curso que eu fiz lá atrás, quando eu tinha 12 anos, 13, finalizei ali com 14 mais ou menos, que foi voltado pra, como é que fala? Pra design gráfico, design de redes, né? De web. Eu retomei esse conhecimento, comecei a me especializar. E aí nasceu o trabalho que eu faço hoje, né? Que com rede social, com o público, assim. Foi mais ou menos dessa maneira. Ai, que legal. Mas você chegou a atuar como engenheira ou não? Sim, atuei como engenheira há 2 anos. Não especificamente em obras, eu trabalhava no setor de compras, eu era compradora da empresa, nas 2 empresas que eu trabalhei. E depois disso eu peguei algumas obras particulares, reformas pequenas, assim. Mas no coração não pulsava por isso. Né? Não é o não que me enchia teus feliz. olhos, não. Né? Eu gosto bastante de falar sobre transição de carreira, porque no fundo é um mito para todo mundo, né? É uma decisão muito importante que as pessoas precisam tomar quando tem uma idade muito pequena ainda, 18, 19 anos. Ainda a gente não sabe muitas coisas, né? E muitas vezes a gente é envolvida pelo salário, pelo ganho, né? Ou por aquilo que vai ser fixo, né? Eu, pelo menos, eu fui funcionária pública há 15 anos. E eu escolhi justamente pela estabilidade do concurso público, pela questão do tipo, todo quinto dia útil o salário vai estar lá, aquela segurança, né? Mas quando a gente descobre realmente a nossa missão, isso faz todo sentido para nós, né? E aí você descobriu isso, começou a fazer coisas para alguém, para amigos, e aí assim que você descobriu, como é que foi essa descoberta? Então, na verdade, eu comecei a fazer pra minha sogra, né? Ela é terapeuta familiar sistêmica e a rede social dela é voltada pro trabalho dela. E ela que chegou em mim e falou: Tamires, pelo amor de Deus, cuida do meu Instagram, porque eu não aguento mais. E aí foi onde eu comecei, e aí nasceu a painel criativo, nasceu o trabalho que eu faço hoje. Super bacana. E aí hoje você é voltado principalmente para empresas, né? O seu trabalho. Hoje você acompanha empresas. Isso. Hoje eu tenho uma cartela aí de uns 20 clientes mais ou menos, né? E a empresa é super recente, né? Estamos aí nem um ano de atuação. E eu trabalho especificamente para empresas. Eu tenho alguns clientes de pessoa física, mas meu foco maior é para pequenos empresários, MEI, nesse sentido. E você como mulher, você sente essa dificuldade de acessar essas empresas? Você acha ainda que precisa melhorar muito isso? Nossa, demais. Eu acredito que isso é em todos os ramos, sabe?
principalmente, por exemplo, na minha carreira de engenheira, Sim, era muito mais, difícil, né? Porque as pessoas não levam muito a sério, ainda mais jovem, início de carreira. Nossa, é super complicado. E empresários também, é tudo mais ou menos na mesma linha de pensamento, sabe? Ainda falta muito das pessoas ter essa consciência de que um trabalho bem feito pode ser vindo de qualquer pessoa. Exato. Não é porque é mulher, né? E você é sozinha na tua empresa ou você tem colaboradores contigo? Eu tenho algumas pessoas que me assessoram, tenho uma mentora também, mas com a mão na massa sou mais eu mesmo. Porque tem um lado criativo, né? E eu gosto de ter esse contato, porque como eu sou, assim, um pouco perfeccionista, eu gosto de estar ali junto para ver o resultado, ver o trabalho. Então, tem algumas pessoas que me ajudam, mas é mais minha mão na massa mesmo. Tem que passar pelo seu crivo, né? Com certeza. Porque, afinal de contas, Tamires, é o teu nome, a tua assinatura que vai, né? Exatamente. Então, não dá para passar qualquer coisa, né? Com certeza. Me conte uma coisa, que dicas que você acha, assim, primordial para uma pessoa, mesmo que não seja uma empresa, para que ela possa deixar as redes sociais harmônicas? Olha, assim, para início de tudo, é muito importante que a pessoa tenha muito consciente qual é o objetivo dela com a rede social ou com a divulgação, a publicidade que ela quer fazer, sabe? Tanto para a empresa quanto para a pessoa, ela tem que ter muito certinho o nicho que ela quer atuar, ao público-alvo dela, sabe? Porque aí todo o assunto que ela for abordar é específico para aquele tipo de pessoa. E você tem que estar muito consciente que você tá ali para poder somar na vida da pessoa. Então, assuntos como coisas para você poder ajudar a pessoa a melhorar de alguma forma, sabe? Sempre com esse foco de tentar resolver algum problema. Dicas, conteúdos, com certeza, né? Dica, conteúdo de, dependendo do ramo, DIY, ou não sei como posso explicar, voltado ali para você ensinar algo para o seu público. Essa parte de aprendizagem é muito procurado hoje nas redes sociais. Então, esse sentido também é muito interessante você ter na sua rede social, no seu Principalmente no Instagram, né? Porque a gente atrai alguns números de seguidores. O que eu percebo, Tamires, assim, que a gente atrai número de seguidores e esses números de seguidores, às vezes, ele oscila um pouco, né? As pessoas começam a te seguir diante de algumas postagens que você faz e outras deixam de te seguir, né? Isso acontece bastante, né? Isso. É que, assim, manter a constância de postagens, de stories é muito importante, porque é isso que faz com que as pessoas interajam com você e tenham engajamento na sua rede social. Então, você ter um cronograma, que é o que eu falo muito para os meus clientes. Você ter um cronograma certo, data, horário, promoções, né, ali dentro do seu Instagram, é super importante para que as pessoas sempre te visualizem ali. Mas essa questão de oscilação é questão de identificação ali do seu público. Aí que entra aquela questão que eu disse, né? Você ter o seu público, o seu nicho muito bem definido para que você consiga manter ali essa oscilação dentro de um padrão, dentro de uma oscilação mais assertiva. Isso também é muito dentro do planejamento que você faz para sua rede social. Isso tudo é previsto, sabe? Então, é muito importante que se tenha esse planejamento. Então, o teu trabalho como analista de redes sociais é isso. É ajudar a tua cliente a organizar esse planejamento, né? Exatamente. E aí você senta e organiza a questão de identidade também, de cor e tudo mais, ou não? Eu acho isso super importante, porque um feed bem organizado, ele tende a chamar muito mais atenção do que um feed bagunçado, sabe? Bom, o feed tem que ser harmônico, né? Tem que ficar agradável para os olhos, porque... Eu confesso que o meu não está assim. O meu está todo bagunçado. Podemos conversar. Mas essa questão do feed ser harmônico ajuda a pessoa a querer continuar vendo, porque
assim, não sei como que você visualiza isso, mas, por exemplo, quando eu olho um Instagram muito bagunçado, eu não consigo ficar muito tempo ali, olhando, analisando, porque a gente tem mania de ficar rolando o feed ali, né? E essa organização, essa estruturação ajuda muito a pessoa continuar ali no seu feed. No feed. E assim, oscila também bastante, eu tô falando, viu, Tamires, porque pela minha vivência, daquilo que eu vivo no meu dia a dia com as redes sociais. Sim, claro. O que eu percebo também, Tamires, assim, que tem dias que os stories têm uma quantidade muito grande de visualização. No outro dia, nem tanto. Aí eu fico pensando, mas tantas pessoas viram, X pessoas viram os stories de ontem e hoje isso tá menos. Aí, de repente, no outro dia aumenta muito. O que você acha que pode estar acontecendo? Às vezes, o assunto que você está abordando, o seu público não tem tanta identificação. Que mais? Talvez o horário de postagem também, isso influencia muito. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é da área de enfermagem, de saúde. Então, o horário que a pessoa que mexe, que é dessa área, que vai ver o Instagram dela, ou é 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, ou é à noite. Se ela postar tarde... Pela troca de turno, né? Exatamente. Então, quem trabalhou de noite, chegou 7 horas da manhã em casa, dá uma olhadinha no Instagram antes de dormir. Exatamente. E aí, quem trabalhou o dia todo, vai chegar em casa à noite e vai dar uma olhadinha no Instagram antes de também descansar. Exatamente. Então, se ela postar ali meio-dia, com certeza ela vai ter muito menos visualização do que nos horários pico do público-alvo dela. E isso, o próprio Instagram traz elementos lá na hora que a gente pesquisa, né? De informações, o melhor horário, né? Isso tudo, a pessoa que está em casa, ela consegue verificar, né? Isso. Na verdade, ali a pessoa tem que ter um perfil business, né? Tem que passar pro perfil business. Que é a conta comercial, né? Exatamente. E ali ela consegue obter as informações a partir de 100 seguidores, né? Consegue obter as informações de qual público que acessa mais o Instagram dela, o horário que é melhor. E aí, a partir disso, a gente tem que fazer um estudo estratégico para poder continuar nessa mesma linha de raciocínio e que a pessoa consiga crescendo cada vez mais. E Tamires, assim, hoje as pessoas elas já estão começando o Instagram pensando já em todos esses assuntos que nós falamos aqui. Mas lá atrás nós não começamos assim, ele mudou, né? De objetivo, né? Sim, o Instagram, na verdade, ele virou assim, um grande e-commerce, na verdade, né? Tem muitas pequenas empresas dentro dele. Agora também eles têm ferramentas para poder você cadastrar produtos, essas coisas. Então, é bem assim... Mudou bastante, né? Mudou bastante. Antes era só um perfil para fotos, né? Fotos. Era um Pinterest da vida, era um Tumblr da vida. Agora ele virou, assim, realmente um e-commerce. E por isso, muitas vezes, a gente fica, assim, perdido, né? Sem saber como essas orientações. E nada melhor do que uma profissional, né? Que entende de redes sociais para tirar as nossas dúvidas. A gente vai continuar conversando com a Tamires no próximo bloco. Não saia daí, fique aí que a gente já volta. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Tamires Miranda. Ela que é analista de redes sociais e está contando um pouco pra gente da sua trajetória, né, Tamires? Dessa transição de carreira que eu acho muito importante a gente sempre falar, né, das pessoas se sentirem amadas no trabalho, né, e viver por amor realmente. E falando um pouquinho das redes sociais, né? Estávamos falando que antes, quando eu criei o Instagram lá atrás, né, alguém falou, é uma rede social para fotos, né? Não é um Facebook, né? Porque a gente já estava acostumado com o Facebook. E aí as pessoas falavam, era uma rede social para fotografia só. Só que hoje existe já uma pegada e-commerce nele, né? E também o que eu percebo muito, Tamires, eu queria a sua opinião para aquelas mães, porque eu vejo assim, até um dia, eu vou confessar para vocês, um dia eu vi que nasceu uma criança, né, lá do meu nicho de relacionamentos, e quando eu olho no Instagram, a criança com Instagram, tipo um bebezinho com Instagram, né, e aí eu levei um susto, por quê? Porque não faz parte da nossa época isso, né, e hoje a gente tem muito disso, dos pais
que já alimentam uma rede social para a criança desde o nascimento, né? Ou muitas vezes desde a barriga da mãe já existe isso. Como que funciona isso para você? Olha, na verdade, né, você falando aqui sobre a questão do Instagram ter migrado muito a sua vertente, né, passado de somente um portfólio de fotos ou uma rede social para você poder ter um álbum de fotos seu ali para poder ser um e-commerce. Mas tem muita gente que usa essa questão dos pais já, antes da criança ter RG, ela já tem um arroba dentro do Instagram. É muito interessante porque a criança desde cedo já vira um influencer, né? Sim. Tem até uma criança, não sei se você conhece, aquele Jay, que é filho daquele moço japonês coreano que fez parte do Big Brother, não tô me lembrando o nome dele agora. Mas ele é uma das crianças que mais tem seguidores no Instagram, assim, na atualidade, né? Uhum. Do Brasil. E dele tem foto de tudo lá. O Instagram, nesse sentido, ele vira meio que um álbum de fotos, né? Uhum. Antigamente a gente abria álbum de fotos, via lá a foto da criança. Hoje é tudo virtual. Virtual, né? E assim, é seguro, né? Não se perde, né? Não se perde. Não vai perdendo a cor da foto, que antigamente fica colado no plástico da foto. Eu tenho poucas fotos do meu filho bebê por conta disso. Porque eu fiz fui fazendo no notebook as pastas, né? De tantos meses, assim, bonitinho. Criei tudo bonitinho. Imprimi algumas para colocar num álbum que ele ganhou, ainda bem que na época ele ganhou um álbum de uma madrinha e eu fiz a impressão de algumas fotos para colar ali, mas aí de repente um dia o computador, né, pifou. E não tive como recuperar nenhuma foto e perdi todas as fotos. Então a rede social ela acaba sendo um pouco segura em virtude disso, né? Porque aí ela fica ali, né? Fica guardada ali a recordação para sempre, né? Porque enquanto existir Instagram, vai estar lá a continha do neném com todas as fotos, todos os meses. Ele é bem interessante. E aí, quando uma pessoa, então, tem essa finalidade, esse objetivo de um álbum de fotografia, ela não precisa tanto se preocupar com uma identidade, é isso? Nesse sentido não, né? Porque ela não tem um objetivo de atingir um público específico. Vai acabar atraindo mães, vai acabar atraindo pessoas que gostam desse tipo de assunto, mas acaba sendo mais um álbum, né? Uhum. Do que propriamente dito, não precisa ter muita estrutura, aí é mais artístico. Sim, e agora uma frase polêmica, Tamires, que é assim: seguidores não pagam conta. Já ouvi isso? O que você diz sobre isso? O número de seguidores realmente não é o que vai fazer o seu negócio virar uma empresa referência. O Instagram ele é uma janela, uma porta que você pode usar para que as pessoas cheguem até você. Eu sigo uma influencer que ela até acabou depois migrando para esse ramo, né? E ela chama Carol Cantelli e ela fala que para as empresas, ou você é ponto .com ou você é ponto .fora. Nesse sentido, você precisa ser visto para você poder ter o contato com o seu cliente. Porque hoje em dia, as pessoas elas não querem só mais olhar na vitrine e passou, é mais uma loja que passou. Ela quer ter contato com a marca que ela gosta, ela quer ter interação com a marca que ela gosta. Ela quer saber qual é o dia a dia daquela empresa. O consumidor ele ficou mais interessado nesse aspecto das marcas, sabe? É verdade, assim, eu não vou contar a loja, eu não posso contar qual é a loja, mas existe uma loja onde a proprietária ela é bem polêmica, sabe? Não é daqui de São José não, mas é do Vale do Paraíba. E ela é bem polêmica, ela fala mesmo nos stories, etc, né? E aí minha tia falou assim, eu não compro em tal loja porque a fulana, ela é muito barraqueira, né? E aí eu fiquei pensando, o que tem a ver a marca, né? O produto que ela vende, que é uma marca, é um produto, com a postura. Mas hoje o consumidor, ele faz isso, né?
a associação entre a imagem da empresa nas redes sociais e a imagem da empresa no mercado hoje está muito entrelaçado. Então, a pessoa que ela movimenta o Instagram ali da marca dela, ela tem que tomar muito cuidado nesse sentido para não manchar a visibilidade da marca dela no mercado. Senão... E há um tempo atrás, quando não se existiam essas redes sociais, a pessoa não se preocupava muito com o que ela pensava, né? Com os pensamentos, com as posições políticas, com os valores, com as crenças, porque a loja física dela era a loja física, né? Hoje, essa loja que é física, mas que utiliza dos meios das redes sociais para fazer a venda, acaba também colocando em evidência esse empresário, né? Com certeza. E essa evidência do empresário ela é legal para a marca dele, desde que ele se posicione de maneira positiva dentro das redes sociais. Por exemplo, essa pessoa que você está falando, ela já perdeu, por exemplo, uma cliente. E como uma cliente pode ser que vários, né? Aí você pode pensar assim também, mas aí de repente por ela ser assim, ela vai atrair pessoas que gostem desse jeito dela. Exatamente. Né? Aí acaba perdendo algumas pessoas e atraindo outras, depende aí dos valores, né? Exatamente, com certeza. E a frequência de postagem? Uma outra coisa que eu já ouvi também, por exemplo, que fazer 2 postagens no feed no mesmo dia é prejudicial. É verdade. É verdade. Então, esses dias mesmo, segunda-feira, aconteceu isso comigo. Eu tinha que fazer uma publicação, foi na terça-feira. Eu tinha que fazer uma publicação, e aí eu fiz uma publicação porque era uma publicação que estava ali no meu planejamento, bonitinho, que já estava para sair. Mas aí aconteceu um efeito surpresa, que eu esperava que acontecesse esse evento depois de 2, 3 dias, e ele se antecipou. E aí eu precisei fazer 2 no mesmo dia. E eu fiquei muito, assim, chateada. Até comentei com meu marido, falei, eu não acredito que eu estou fazendo 2 publicações no feed. Mas era uma situação que não tinha como eu postergar, sabe? E aí, porque eu me lembrei disso, o Instagram não entrega isso? Sim, é porque o algoritmo do Instagram, quando você tem mais de uma postagem, ele não consegue entregar para todo mundo os 2. Então, por exemplo, vão ter pessoas que vão ver uma postagem e tem outras pessoas que vão ver outro. Então, você acaba perdendo visibilidade nos 2. Nos 2. Porque não tem um foco em um só. Então, é bom sempre postar uma vez no dia e ir alimentando o Stories. O Stories você pode fazer qualquer hora, qualquer minuto, o dia inteiro se você quiser, que é bom. Agora, o feed, 2 postagens no dia é prejudicial mesmo para o engajamento da postagem. Fica a dica. E antes eu achava super lindo postar um monte de foto. E ainda, sabe o que eu fazia muito? Ainda colocava lá 10 fotos na mesma postagem. Sabe quando vai abrindo aquelas janelinhas assim? O carrossel, né? O carrossel, né? O carrossel também não é muito bom, é isso? Então, o carrossel, se ele for bem trabalhado, ele é legal para o Instagram. Eu sigo uma pessoa que ele dá dicas também sobre rede social, né? E eu dele em carrossel, só que o segredo de você colocar em carrossel é você não colocar muita coisa escrita. Sempre trabalhar mais com imagens do que entregar um conteúdo. Exatamente. Ter coisas escritas, mas sempre trabalhar com pouca escrita e mais imagem, ou um fundo mais clean, a informação. Esse tipo de postagem, ele tem mais um intuito de informação. De informação. Eu já percebi assim, que às vezes as pessoas que utilizam o carrossel, elas colocam a primeira foto como uma foto e a segunda como uma explicação daquilo que ela colocou na primeira. Isso eu tenho percebido bastante. Então isso é legal, né? Agora, por exemplo, um fotógrafo encher de fotos sequenciais ali, ele acaba queimando, né? A possibilidade de uma postagem por dia, né? Exatamente. Porque são só fotos.
quando a pessoa trabalha com o ramo de fotografia, o interessante é ela ter o feed dela ser só de uma foto, porque aí ele vai poder trabalhar todas as fotos que ele fez e sempre escolher assim fotos estratégicas para poder colocar, porque ele vai acabar virando portfólio, né? Sim. Do trabalho dele. Sim, o fotógrafo, a pessoa que trabalha com cabelo, né? Sim. Que faz do serviço, que faz a foto, o maquiador, e aí no caso ele tem como portfólio. Exatamente. Né? A não ser que ele queira explicar um conteúdo. Então, por exemplo, cabeleireiro. Gente, olha quanta dica, hein? Você que é de casa, anota tudo isso. O cabeleireiro, ele fez a foto, né? A cabeleireira fez a foto do trabalho. E aí sim ele pode utilizar o carrossel para na seguinte dizer qual foi a técnica, ou antes e depois, né? Isso. É muito legal, até nessas áreas, a pessoa pensar em um pouco de conteúdo também informativo, sabe? Porque, por exemplo, o cabeleireiro, ele pode dar dicas para as pessoas, como você falou, das técnicas, ou para a pessoa que está começando, sabe? É interessante a pessoa ter pelo menos um pouquinho de conteúdo além das fotos. Sim. E essa técnica do carrossel de fazer a primeira foto, depois uma explicação, é excelente. Eu nunca fiz o carrossel no meu feed. Eu preciso aprender a fazer isso. Gente, são tantas informações, né, que a gente tem, e eu falo assim, as redes sociais, elas estão aprimorando cada vez mais, e todo dia tem novidade, né? Exatamente. Agora, além do Instagram, a gente também tem o TikTok, que você tem uma interação mais particular com as pessoas. Divertida, né? É uma outra cara que essa rede social traz para as E o LinkedIn, você trabalha com ele também ou não? Então, o LinkedIn, na verdade, ele tem essa pegada, hoje na verdade, ele tem essa pegada de rede social voltada mais para o mundo corporativo mesmo. Mas o LinkedIn é meio que um currículo virtual, sabe? Sim. É ali que as empresas postam vagas, buscam novos colaboradores. Então, o LinkedIn, ele é bom para quem está procurando um novo trabalho, né? Mas também para as pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, porque ali você pode ter novas oportunidades. Então, manter o seu LinkedIn atualizado é muito importante também. A gente está com um amigo, né, que ele está fazendo está procurando um trabalho aqui em São José dos Campos, e uma das empresas, a primeira coisa quando ele foi perguntar qual que era o meio para levar o currículo, falou do LinkedIn e de todo o cadastro do LinkedIn. As empresas que estão se renovando, né, que é muito importante, principalmente nesse período de transição mesmo de mercado que a gente está tendo. A empresa está sempre buscando novas formas de trabalhar. O LinkedIn tem sido bem utilizado nesse sentido, assim, de procurar novas pessoas, de postar o que a empresa está fazendo. As grandes corporações aí, as indústrias usam muito o LinkedIn para poder postar o que a marca está fazendo. Eles não são tão ativos assim no Instagram. Tem o Instagram, o movimento do Instagram, mas o foco deles é mais o LinkedIn. Então, assim, você vê que o perfil de cada empresa é direcionado para cada rede social. O teu trabalho é isso, é analisar qual é a rede social e quais são as ferramentas que a empresa tem para se lançar. Exatamente. Pode ser o Instagram, pode ser outras redes também, né? Outras redes sociais. O teu trabalho não é só de Instagram, né? Não é só Instagram. E uma coisa muito interessante que eu falo também para os meus clientes é você ter pelo menos um site que te direcione para essas redes sociais. Porque ainda tem pessoas muito, como posso dizer, conservadoras, que buscam primeiro o site ali, a empresa. Exatamente, para depois ser direcionado para o restante. Gente, que maravilha de conversa. Eu amei, viu, Tamires, ter te recebido aqui no Maravilha de Mulher. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O programa Maravilha de Mulher volta já já. O programa Maravilha de Mulher está de volta e continuando aquele nosso projeto de Afine-se lá da Clínica Mirati. Hoje nós vamos receber a Roberta Marton, que é uma finada, né?
uma pessoa que também já passou por todo o processo de emagrecimento, né, Roberta? Sim, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, Aurora. Muito obrigada pelo convite. Roberta, me conta uma coisa. Como é que foi para você essa decisão de olhar no espelho lá atrás e falar, eu preciso fazer alguma coisa? Foi uma situação bem complicada, assim, que eu tava numa fase que eu não tinha ânimo pra fazer nada. A minha vontade era só de chegar em casa, deitar e dormir. Eu não tinha ânimo pra nada, assim. Eu tinha muita dificuldade nos horários à noite. Meu problema era assim, eu até brinquei quando na avaliação com a Gi, brinquei com ela que das 8 às 5, no horário comercial, eu comia direito. Depois das 5, quando chegava em casa, parece que eu descontava na comida, assim. Então, assim, isso me deixava triste. E eu tive um problema também com pressão, e o médico acabou falando que era por conta do peso. Então, acho que foi acarretando tudo. E aí, um dia eu vi uma propaganda e já tinha ouvido falar sobre a Finice, já tinha visto algumas coisas na internet. E aí veio uma propaganda da clínica da Gi, que eu já tinha visto em outras cidades, não aqui em São José. E aí eu vi a propaganda, eu marquei uma avaliação, fui lá conversar com ela. E você estava quantos quilos acima? Então, eu estava 20 quilos acima. 20 quilos acima quando eu cheguei lá. E foi assim, amor à primeira vista, porque ela é maravilhosa. A Gisele é maravilhosa e ela assim, ela toca na ferida mesmo, e aí você sai de lá tipo assim, ela bate, né? Ela bate, mas ela também dá carinho pra gente. Dá carinho, mas bate, isso mesmo. E aí foi legal, porque a gente foi, né, conversou, se conheceu, e aí eu saí de lá, assim, super entusiasmada. E esse entusiasmo demorou muito tempo pra acabar? Porque ele acaba em algum momento, né? Então, eu sou uma pessoa muito determinada. Sim. Então, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou até o final. Eu não costumo parar na metade. Então, assim, quando eu saí de lá, eu, né, fiquei pensando. Aí você vai ver tudo, né? A questão de como você vai se adaptar, a rotina, o investimento que você vai ter que fazer e tudo mais. Então, assim, eu fui avaliando tudo e falei assim, não, essa é a hora. Eu vou me dedicar, eu vou entrar porque eu vou me dedicar e eu quero fazer acontecer. E foi o que aconteceu. E o programa mesmo, ele levou quanto tempo? 2 meses? Foram 60 dias. 60 dias. Isso, 60 dias. E aí, em 60 dias, porque essa é a grande dúvida das pessoas em casa, né? Porque elas falam assim, ok, eu vou fazer, eu vou eliminar, vou emagrecer e vou engordar tudo novamente, né? Porque isso é o que a crença limitante, o sabotador vai falar mesmo para as pessoas. Você eliminou quantos quilos em 2 meses? Em 2 meses eu eliminei 14 quilos e 300. E quanto tempo já faz isso? Isso faz 2 anos e 3 meses. Isso é uma informação muito legal, né, Roberta? Isso. Porque não é algo que aquele efeito de enche, né, o balão de vai emagrecendo, engordando, né? Então, eu acho que esse foi o diferencial do Afines, porque eu já passei por outros processos de emagrecimento e voltei a engordar tudo que eu tinha eliminado. Então, assim, pra mim foi o interessante virar a chavinha mesmo que a gente fala. É de saber que aquilo ali não são só 60 dias, aquilo ali é o começo. E o Afines é pra vida toda, a gente brinca, a Afines é pra sempre. Uma vez Afines, sempre Afines. Então, assim, eu tenho essa consciência que às vezes eu vou sair da linha mesmo, que é uma coisa normal, porque eu sou ser humano, eu gosto de comer. Então, assim, é uma coisa normal, mas eu sei que no outro dia eu vou voltar pra minha rotina, né, que é o correto, e as coisas vão seguir. Ai, que legal, super bacana. Então, você foi 14 quilos e 300 em 2 meses. Sim. Mas você tinha um objetivo de 20 quilos. Sim, eu tinha um objetivo de 20 quilos e eu vou dizer que para mim não foi fácil eliminar peso. Sofri bastante, eu tive muito apoio da Gi, porque era muito difícil pra mim de chegar lá. Eu falava pra ela, eu faço tudo certo, mas a minha balança não desce. E aí ela sempre falava, Rô, o cortisol atrapalha, você tem que ficar tranquila, você tá fazendo tudo certo, vai acontecer.
E é realmente isso que acontece. Depois que eu terminei o programa, a minha meta eram 20 quilos. E aí eu continuei fazendo todo o processo que a gente tem mesmo que fazer, né? Que já fazia no programa. E aí em julho, né? 2 meses depois, eu consegui atingir a minha meta, que foram 20 quilos. E aí foram 4 meses, 20 quilos. Isso. E aí se manteve por mais de 2 anos. Se manteve por mais de 2 anos. E a quarentena? Então, a quarentena pra mim, no começo, foi um pouco difícil pra me adaptar. Por conta de trabalhar em casa, né? De Acesso à geladeira toda hora, de fazer tudo em casa. E aí até a gente fez uma live no início, até eu falei pra Gi que no começo pra mim foi muito difícil, porque eu não tinha assim aquela coisa, você levanta, sai do quarto, vai pra sala, já tá no escritório, né? E aí você trabalha de pijama e aí fica aquela coisa assim, não tinha uma rotina, não era aquela coisa assim, eu acordo tal hora, saio pra trabalhar, volto. Então não tinha muita rotina. Então os primeiros 15 dias assim, pra mim foram bem difíceis. Aí eu tava comendo assim, sem limites. Mas uma hora eu cheguei e falei, não, peraí, não dá pra ficar assim, vou ter que tomar uma atitude. Aí a gente começou a fazer, eu e meu namorado no caso, né, a gente baixou um aplicativo de atividade física e eu continuei com a minha, né, com a minha dieta normal, né, que eu já faço, com os que não é mais normais. Dieta, né? Já não é isso, dieta, agora já é a vida. Isso, o meu hábito mesmo de alimentar. E aí eu comecei a fazer atividade todos os dias, no máximo 30 minutos, porque eu também não sou muito fã de atividade física. Então, assim, eu gosto de algo que seja rápido e eficiente pra mim. Você faz os hits lá, né? Isso. Então, no máximo era 20, 30 minutos de atividade no máximo. E a intenção não era eliminar peso, a intenção era manter a sanidade mental na quarentena. Apesar, porque assim, afinal de contas, você já tinha eliminado os 20 quilos, já Sim. tinha chegado no teu objetivo, não é? Isso. E do tipo, só não posso regredir. Tenho que manter o foco. E é uma coisa que eu sempre falo, que se eu volto aos velhos hábitos, eu volto ao velho corpo. E isso eu não quero, eu quero continuar daqui pra frente agora, eu não quero mais voltar. Então, assim, aí eu voltei pra minha rotina, atividade física todo dia. E como eu não tava, eu falo isso, como eu não tava encanada, não tava naquele propósito de emagrecer, a balança foi descendo, assim. Eu falei, meu Deus, quando eu fui ver, foi 1 quilo, foi 2. Aí eu fiquei impressionada. É falei, muito mais cabeça, né, Roberta? Se a gente totalmente for pensar, né? Porque quando você tava lá focado em eliminar 20 quilos, a balança parece que não tava colaborando com você. Eu achava que ela era minha inimiga. E quando você chegou no teu objetivo, então quer dizer que você eliminou mais do que 20? Sim. Eu eliminei mais do que 20, então assim, eu vinha mantendo, né, os 20 quilos. E aí agora, esses últimos de março pra cá, foram mais 5,2 quilos. Então, no total, 25 quilos eliminados. E quem é a Roberta sem os 20 quilos? 25 quilos? Olha, é uma pessoa bem mais leve. Acho que bem-humorada eu sempre fui. Eu acho que só deu uma aguçada. E é uma pessoa, assim, que não tem mais neura com o corpo, ou neura com tipo de, isso eu não vou comer, ou é aquela coisa de, tipo assim, de restringir. Hoje eu tenho um equilíbrio, eu posso dizer assim. Eu acho que a Roberta de hoje é uma pessoa mais equilibrada. E foi necessário lá atrás, naqueles 2 primeiros meses, realmente restringir muita coisa, né? Até você criar como um hábito. Isso. Uma vez que se torna hábito, isso fica natural, Natural. né? Isso realmente o que você falou. Nos 60 dias, eu me propus a fazer exatamente o que era proposto. Eu até brinco, se a nutricionista fala assim, você vai comer só verde hoje, eu só comia verde. Mas assim, então eu tenho muito isso, assim, eu não... Por isso que eu ficava muito frustrada, porque eu fazia tudo muito certo e a balança não descia na velocidade com que eu estava imaginando, com que eu estava esperando, né? Porque a gente cria uma expectativa quando a gente começa o programa. Então, eu acho que foi isso. Mas a experiência, assim, que a gente acha que é só eliminar peso. Mas no final você entende que não é só isso. Sabe uma coisa que eu percebo, Roberta? Que é uma família, né? Nós já tivemos aqui a Lu dando um depoimento dela, agora você. E o que eu percebo é que mesmo terminando o programa,
vocês ainda têm esse vínculo, essa amizade, vira uma família. Eu brinco muito quando eu vou lá na clínica, eu falo que é a minha segunda casa, a minha família mesmo, minha segunda família. Eu chego lá, eu me sinto em casa, eu não, né, eu brinco com as meninas. Então, assim, e realmente as amizades que a gente faz, porque o legal é que eu não esperava. Quando acabou, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Né? Falei, pra onde que eu vou? De repente surge me adicionaram num grupo de manutenção. Meu olho até brilhou na hora. Eu falei, eu não tô sozinha, não vou ficar abandonada. E aí isso continua até hoje. A gente tem essa amizade e uma vai apoiando a outra. A gente tem um grupo onde a gente, né, hoje a gente faz uma manutenção mesmo de postar peso, de postar alimentação uma vez na semana, atividade física, mas a amizade de uma apoiar a outra, de uma incentivar a outra, eu acho que é legal. E essa coisa do grupo também é bem interessante. Dessa manutenção, né? Porque realmente é pra vida, né? Porque se a gente... não tem como. Os 60 dias, eu falo que é um começo, é um start, é um empurrão. E aí depois, claro, você vai ter o apoio, né, do pessoal da clínica, vai ter o apoio da Gi, mas assim, você tem que fazer a sua parte, senão não vai adiantar, não tem como. Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. Não tem a espera de um milagre, viu, Aurora? Pra mim mesmo, né? Eu preciso realmente ter essa transformação interna, né? Mas eu tenho conversado bastante com a Gi sobre isso, né? E eu sei que é algo que vai vir de dentro pra fora. Não é? Tem que começar por você. Não adianta as pessoas... Não adianta eu vir aqui e falar tudo, né, que eu tô falando. Mas assim, tem que começar de você mesmo. Tem que partir de você. Começa de dentro e vai aflorar. E quando você vê, tá fluindo, tá acontecendo. Roberta, assim, acho que a grande dificuldade das pessoas, inclusive a minha... é essa coisa da atividade física. Eu não gosto de atividade física. E como foi isso pra você? Então, pra mim, no começo foi difícil. Mas eu penso o seguinte. Eu tenho um objetivo. Então, eu foco no meu objetivo. Se o meu objetivo hoje é ganhar massa magra, eu preciso fazer uma atividade. Então, eu faço algo que mesmo, eu faço algo assim curto, eu vou procurando outras formas de fazer. Eu não vou fazer 1 hora de atividade, igual hoje que a gente tá com limitação, né, fazendo a maioria das coisas em casa. Então, assim, eu vou procurar uma orientação pra fazer 20, 30 minutos no máximo, porque daí eu sei que eu vou lá, mesmo que eu não queira fazer. Eu coloco a roupa e faço. Eu sou disciplinada. Vai e faz, eu mesmo vou e faço, não gostando. mesmo não gostando. Porque se eu não fizer, nada vai mudar, nada vai acontecer. Então, eu vou lá, coloco a roupa e faço nem se for no automático, eu brinco, nem se for na força do ódio, mas eu faço. Como você é animada, né? Obrigada. Isso é muito bom, né? Muito obrigada, viu, Roberta, por você ter vindo, por ter trazido, né, o teu depoimento, né, a tua vivência no programa pro pessoal de casa, porque eu sei que as mulheres, de modo geral, né, é o que assola mesmo, que persegue, essa busca pela alimentação saudável. Sim. Né? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui falando do Affinice, uma coisa que eu amo muito e passando para as pessoas essa mensagem legal. Obrigada. O programa Maravilha de Mulher já volta, fique aí. O programa Maravilha de Mulher está de volta agora com a Gisele Diniz, e ela que é lá da Clínica Mirati e veio falar pra gente não só de emagrecimento, mas de uma novidade na estética, que é a ozonoterapia. Ozonioterapia, isso mesmo, né? Isso mesmo. Chegando aí, novidade. Né? Novidade, quentíssima. E o que é, Gi, essa ozonoterapia? Vamos lá. A ozonioterapia nada mais é do que oxigênio. Né? Então, o que é o ozonioterapia? Na verdade, é o O2, né? O CO2, o oxigênio medicinal, que ele entra dentro de um equipamento, recebe uma descarga elétrica, e quando ele recebe essa descarga elétrica, ele se transforma em 2 moléculas de oxigênio. Certo. Com isso, a gente vem um átomo novo ali, uma moléculazinha ali de oxigênio, pega uma dessas moléculas, se transformando em 3 moléculas de oxigênio. E isso é o ozônio.
E aí, para todo mundo pode utilizar essa técnica. Sim, isso é uma coisa bastante importante. As pessoas perguntam, isso pode dar alergia, isso pode fazer mal. Não, né? Nosso corpo, ele grande parte da nossa vida é oxigênio. A gente pode ficar um tempo sem se alimentar, sem beber água, mas sem respirar? Nunca. Não dá. Então a gente precisa do oxigênio. Agora, existe alguma restrição, né? Alguém que não possa fazer? Pessoas que estejam trabalhando ou tratando problemas de sangue, né? Ou seja, esteja numa anemia profunda ou que tenha problemas realmente constantes em relação à anemia. Se é uma anemia temporária, ou seja, tive uma cirurgia, passei por algum problema de saúde, tive anemia, trata anemia, então pode fazer o ozônio. Certo. Agora, se tiver uma doença instalada... Aí não pode. Não, é a única coisa que proíbe. Inclusive, você tinha falado sobre pessoas soropositivas, né? Sim, nossa, HIV, nossa, é maravilhoso o tratamento de ozonioterapia. Por quê? É muito interessante falar isso. Ninguém morre de HIV, né? Na verdade, o HIV, ele derruba a imunidade. Isso. E a ozônio, o tratamento de ozônio dentro de um protocolo específico, que é o protocolo cubano, a gente faz o aumento da imunidade. Então, aquele indivíduo, ele tem um corpo mais forte, com uma imunidade mais resistente, então evita que ele pegue alguma doença, seja lá um resfriado, uma pneumonia, uma bactéria. Então, ele contribui para a saúde vital desse indivíduo. E essa terapia de ozônio no emagrecimento, ela é fundamental, porque muitas vezes no emagrecimento a gente fica meio perdida, do tipo, tô tirando alguns nutrientes que eu não deveria tirar, não por falta de orientação da Nutri, não isso, né, mas pela própria inexperiência, muitas vezes, do afinado, né? Sim. E aí, se ela faz uma terapia dessa, ela também ajuda a aumentar a imunidade dela. Sem dúvida, ajuda, independente se a alimentação está regulada ou não, né? Porque pode acontecer, por exemplo, um tratamento de ozônio num paciente que está debilitado, em cama, ou fazendo uso de alimentação restrita, né? Ou por aparelhos mesmo, né? Mas o que ajuda muito, né? O ozônio, ele é anti-inflamatório. Então, no emagrecimento, base desse trabalho, voltado ao emagrecimento, eu trabalho sempre 2 fatores. Ele em 20 microgramas, que é anti-inflamatório, né? Então, mas sabe, células, nossas celulites maravilhosas, o que é isso? Inflamação. Sim. Então, o corpo inflamado, ele tem dificuldade de perder peso, né? Então, muitas pessoas, quando entram na clínica, a primeira coisa que eu preciso fazer é desinflamar. Eu vou fazer isso como? Em desintoxicação, detox. Sim. Agora eu consigo unir o meu detox ortomolecular com o ozônio, porque ele já é anti-inflamatório. Então, ele tem um poder muito maior, muito mais complexo de ajudar isso numa forma sistêmica do corpo e não local. A outra forma é usar ele a 10 microgramas, que é o aumento metabólico. Até, gente, eu apliquei no meu marido, homem, né? Dá um resultado, né? Ai, misericórdia. E ele comeu desesperadamente a semana inteira. Eu falei, só come normalmente, come doce, eu quero saber qual é o resultado que dá. Primeira vez que eu apliquei, ele não dormiu de calor. O aumento metabólico foi tão forte que não dormiu de calor e ele eliminou 3,7 kg. E como é isso? Porque você tá falando, eu apliquei, mas aí eu quero saber o que é esse apliquei. Né? Pega o ozônio e joga no ar. Como é que faz isso? Né? Até, gente, o ozônio, a única restrição dele pro nosso corpo é inalar. Né? Então, ele não pode ser respirado, ele não pode ser absorvido pelas narinas, vias superiores, tá? Bom, a gente tem algumas formas de aplicar ozônio. Eu vou me atentar no emagrecimento e na estética, tá bom? No emagrecimento e na estética, a gente pode fazer uso por retal, que é o sistêmico, que é muito simples, né? Que a gente tá escutando aí em todos os canais de TV, internet, falando sobre o retal. É simples, ele é uma sondinha pequenininha, 10, que é metade do meu dedo, e a gente coloca um pedacinho dentro do reto e injeta ali o gás, que é o CO3. Certo. Né? Não é desconfortável, a aplicação do reto, ele é menos de 2 minutos, né? Muito rápido. Isso não é super rápido, é muito rápido, e ele vai também fazer o tratamento tanto inflamatório quanto ativação metabólica, tá? Mas por
que, Gi, o reto? Porque nós temos autoemo maior, autoemo menor, que também tem a mesma função sistêmica. Gente, no reto nós temos 37 milhões de mitocôndria. Quanto no resto do corpo, 33 milhões de mitocôndria. Eu brinco que a mitocôndria ela é mais ou menos uma casa de câmbio. Certo. Que a gente vai viajar, né, pra Europa, chegar lá, você troca. Então a mitocôndria é a mesma coisa. Entra oxigênio e sai HTP, que é energia celular. Então essa energia celular ela é maravilhosa para todo o ambiente corporal. Então o que eu faço em 37 milhões de mitocôndria? Olha o boom que eu dou de renovação, né? Então, por isso a gente faz a opção do reto. Por isso que o reto é mais eficaz. Exatamente. Assim. E aí nós temos o local. O local no emagrecimento e na estética, eu posso trabalhar tudo, tá? Estrias, flacidez, pálpebra, olheira, capilar. Mas falando pro Affinice, eu posso usar ele local. O local eu vou usar 10 microgramas, que é aumento metabólico, injetado diretamente na gordura. Então, se eu tô trabalhando ali uma gordura abdominal, eu vou colocar um pouco do sistêmico, um pouco do gás, que a gente utiliza no máximo 300 ml por dia, e parte desses 300 ml eu vou colocar diretamente. Depois, colocando uma massagem bem forte, mais pesada, porque o gás, ele é pesado. E com isso eu consigo trabalhar as duas coisas. Então, tira o sangue, é isso? Na aplicação local não precisa. Qual é o que tira o sangue? Autoemo maior, autoemo menor. Autoemo menor, eu vou tirar uma quantidade menor, 5 ml de sangue, ozonizar e devolver no glúteo, na musculatura maior do glúteo. Já o autoemo maior, eu tiro uma quantidade maior de sangue, também ozonizo e devolvo diretamente na veia. Tá? Então, todos esses trabalhos, o autoemo maior, autoemo menor e o retal, são trabalhos sistêmicos. Então, eu posso trabalhar emagrecimento e estética, mas também posso trabalhar autismo, Alzheimer, câncer, enfim. Aí, são 260 aí trabalhos da área da saúde, né? E aí, isso é feito por médicos? Não. Não, é feito também pela especialista como você. Sim, a gente também trata todas essas 260. Então, se alguém tem algum problema esses problemas de saúde, pode te procurar. Pode sim. A única coisa que eu não abri atendimento foi pro tratamento da Covid, né? Porque eu não posso associar a obesidade e sobrepeso com o tratamento da COVID. Para quem gostar, que né, prefere, por conta da Covid-19, aumentar a imunidade, que é o protocolo cubano, sensacional, eu atendo. Mas o tratamento para quem já está daí não. Infelizmente, eu não posso abrir. Sim. Nossa, muito legal, porque a gente tá falando só de estética, né? E aí, muitas vezes, a mulher lá em casa fica pensando do tipo, é só pra emagrecer. E não é. Nossa, para regular tireoide é maravilhoso. É sensacional, né? Disfunção da T3, T4, ele tem uma super resposta. Que muitas pessoas falam pra mim, chegam lá e falam pra mim, Gi, eu não perco peso, eu tenho a minha tireoide descompensada, o ozônio é sensacional. Outras doenças que também são autoimunes, né? Como tireoide de Hashimoto. Gente, eu tô tendo um resultado com tireoide de Hashimoto com ozônio para emagrecimento lindo. E são pessoas que às vezes chega sofrida, né? Tomaram corticoide por muito tempo, às vezes deu estria. Aí você entra com um sistema que é maravilhoso. Além do emagrecimento, você já vê as estrias melhorando, a tônus da pele. Gente, quanta novidade, quanta coisa boa, Gi. E o melhor, integrativo. Né? Quem me acompanha, quem acompanha a gente aqui com você, sabe que eu prezo muito pela saúde. Acredito muito na estética in out, de dentro pra fora. Né? Não gosto muito da ideia da gente ficar bonitona, mudar a autoestima, mas estragar a saúde. Sim. E aí, a ozônio, a gente consegue unir essas duas coisas. E aí, você tá fazendo a terapia com ozônio junto com o programa Affinice. Isso. Então, eu vou, por exemplo, uma pessoa mais intoxicada ou mais inflamada, eu já inicio com ozônio já no detox. Já entro com sistêmico para desinflamar esse corpo mais rápido. E aí depois, conforme o trabalho vai acontecendo, a gente vai analisando local e sistêmico. Gi, e com certeza a pergunta que não quer calar.
É muito caro? É acessível? Quem pode fazer? Olha, qualquer um pode fazer, né? Principalmente voltado à área de estética, que não tem necessidade, de repente, de fazer um protocolo estendido. Não é caro, pode passar por uma avaliação. Eu sei que a maioria das pessoas, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos, eu acho que 2 médicos em São José, então o valor era muito alto. Hoje não, né? Com esse aumento por conta do Covid, o governo brasileiro assumiu o ozônio dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, tirou, né, parte dos nossos das taxas. Então a compra de equipamento foi muito menor. Com isso nós temos muitos novos profissionais na área e graças a Deus caiu o valor. Ai, que bom, Gi. Isso é ótimo, não só para estética, né? E é alinhado a você, né? Que todo mundo já conhece, já sabe dos teus valores, né? Sim. E aí tá agregando ao teu trabalho. Isso é maravilhoso. Sem dúvida. Então, eu acho que é mais isso mesmo, né? Qualquer um pode fazer, vai lá na clínica, vai conhecer. A gente já tá oferecendo água ozonizada para todo mundo que chega lá, para você tomar, já sair de lá melhor. E eu tenho certeza que se você pretende emagrecer e cuidar, além de você emagrecer, priorizar a sua saúde, Veio só uma dúvida agora. Você falou da água ozonizada. Água ozonizada. Aí eu fiquei pensando, existem alimentos também ozonizados ou ainda não? Não, por enquanto não tem alimento ozonizado. Eu já lembrei lá do tipo de um alimento que eu comprei, né? Lá na clínica do Affinis. Eu pensei, será que tem algum que já tá ozonizado? Não. Tem muitas pessoas que usam a água ozonizada na potência maior para limpar. Pra limpar. Exato, para não ter que usar cloro, que mesmo assim acaba ficando parte do produto, já utiliza para colocar as verduras e dura muito mais. Que bom, que bom. Gi, muito obrigada, viu, pela tua participação aqui no programa. O programa, ele sempre te recebe com carinho, porque você tem muita informação para as mulheres de casa. Ah, imagina, eu que agradeço, eu amo estar aqui com você, né, com o seu jeitinho meigo, doce e impactando mulheres, né? Isso mesmo, que é a nossa missão, né, Gi? Que é a nossa missão. O programa Maravilha de Mulher chegou ao final. Te espero no próximo programa. Não perca. Até mais.